podcast Paz em Pauta. Sejam muito bem-vindos para o episódio de hoje. Estão aqui comigo nessa mesa o Pastor Vandir, de volta, né? Do último que não teve presente. De volta. Pulou o carnaval? Eu pulei o carnaval. Pulei o carnaval. Pastor Rô. Muito bom estar aqui novamente, pensar assuntos tão relevantes com vocês. Faltou só a comida de hoje, mas numa Bem próxima aberto aí espero nesse assunto. que tenha pizza. E o irmão Agnaldo, que vai também tratar nosso tema de hoje. Quiser dar um alô, irmão, apresentar suas credenciais aí pro público. Eu sou professor, tá? E agradeço muito o convite de vocês. Tá? Estamos aqui, vamos conversar. Show de bola. Bom, Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai já até pedir para todos compartilharem em redes sociais, Instagram, Facebook, onde todo mundo usa aí, ou preferir espalhar a mensagem, o link do podcast. Mas a gente pede também que deixem um like no canal, sigam o canal do podcast. Ele não, a gente já reforça em alguns episódios que ele não faz parte ele não é linkado ao mesmo canal da igreja, né? Ele tem um canal à parte. Então é importante que todos que acompanham a gente também façam a inscrição no canal. Para estar acompanhando, recebendo as notificações também quando tiver os novos vídeos, as novas lives nossas, tá bom? E já agradecemos. E também, Diego, se você quiser já colocar os patrocinadores para a gente falar um pouquinho sobre eles. Aí depois a gente entra no nosso assunto de hoje. Bom, é a Chamar Beleza Estética, da Marli e da Camila, fica ali na Santo Antônio 1179, próximo à antiga rodoviária. Está aí o contato do Instagram, também do WhatsApp, quem queira agendar cílios, cabelo, maquiagem e tudo mais. Credipan, que fica ali no Shopping Atenas, sala 9, precisando de algum crédito, algum fôlego aí, pode entrar em contato com o pessoal da Credipan, os contatos também estão na tela de WhatsApp, no meu telefone. Tapeçaria Monte Castelo, sofás, cadeiras, bancos, tudo que se precisar nesse sentido, pode entrar em contato. Também fica aqui na rua Egídio Elias Miguel, número 96, mas também está o contato do WhatsApp, caso queira agendar alguma reforma, enfim. E a Nessa Uniformes e Bordados. A gente já informou várias vezes, né, que ela confeccionou nossos uniformes aqui do podcast. Inclusive, excelente qualidade. Quem quiser entrar em contato, tá o Instagram e o número do telefone do WhatsApp também. Fica na Travessa Copacabana, número 35, aqui em Marília. Muito obrigado aí aos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter aqui o podcast, manter com os cursos, com toda a estrutura que é necessária para a gente manter esse podcast vivo. Bom, até antes de entrar no tema aqui que a gente vai conversar essa noite e falar, como é que foi a semana de vocês? A gente teve um espaçamento aí, né? Teve um retiro durante todo esse período. E como é que foi essas últimas semanas, bem especial a última semana passada de vocês? Para mim foi uma boa semana. Deus abençoou, próximo de pessoas queridas, compartilhando alegria, compartilhando dor também, que faz parte da vida de modo geral. E foi bem. que bom. Minha semana também foi boa, bons trabalhos. Tivemos um evento em Indaiatuba, dentro de uma organização chamada CPPC, que é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. É uma instituição que vai fazer, ano que vem, 50 anos. Né? Então, ao longo dos anos, o pessoal tem divulgado a importância da ciência bíblica, que coloca a ciência no lugar que ela tem e a Bíblia acima de tudo. Então, foi um Mais bom importante. Muito bom. Irmão, como é que foi a semana do senhor? Muito trabalho? Como é que foi a sua rotina na última semana? As rotinas de trabalho dentro da Serviço de Educação é sempre estressante. Estressante? Sempre estressante é bom. Lá também trabalho com vendas, com entrega de cirurgia também. Via de regra já é bem intenso, né? Bem dinâmico ali. Semana passada foi muito trabalho também, mas graças a Deus foi
Foi, super, foi superado aí, eu acho. A live para acompanhar. Tem que assistir, ué, tem que assistir, ver o que o povo tá falando, né? Bom, mas para começar a entrar mais agora no tema que a gente escolheu, né, para estar conversando hoje aqui, seria a inteligência artificial, né? Gostaria que o irmão que já entrasse, abordasse esse assunto, o que, de forma resumida, que seria inteligência artificial, ou qual foi esse crescimento nos últimos tempos, principalmente, sobre os já discorrer sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvi-los. Perfeito. Então, inteligência artificial é todo tipo de simulação por máquinas da inteligência humana. Sempre que uma máquina ela simula o comportamento, a inteligência humana, o conjunto de conhecimentos humanos acumulados, é uma inteligência artificial. Agora, você tem N tipos ou formas de aplicar essa inteligência artificial hoje em dia. E ela vai crescer conforme vai avançando a questão da própria inteligência artificial. Ela tem algumas razões. Primeiro, ela é baseada em dados, muitos dados. Sem um acúmulo de dados, sem Big Data, né? Ou seja, os dados que são acumulados através, sobretudo pelo advento da internet, não existiria inteligência artificial. Sem as câmeras, sem os dados de transações financeiras, os dados de transações de compras, por exemplo, sem os interesses, os gostos, as opiniões das pessoas, tudo isso tem a ver com Big Data, tá? Essa massa incrível que é manipulada pela computação moderna. Então, necessariamente hoje, o que a gente está mais assim, que está mais visível hoje é o chat GPT, por exemplo. É um tipo de chatbot que a pessoa vai lá e conversa como se estivesse escrevendo com uma pessoa humana. Tem um atendimento ali, né? Em 2022, o grande destaque que teve, o espanto que qualquer pessoa teve ao usar o ChatGPT, foi exatamente isso. Ou seja, como ele não fazia como o Google, que a gente digita e ocorre uma série de respostas, uma série de links, melhor dizendo, que a pessoa tem que necessariamente clicar e abrir. No ChatGPT, nos demais, o Microsoft Copilot, o DeepSeek, o Qwen, por exemplo, chinês, ele dá uma resposta imediata e objetiva. E isso é bastante atraente, ou seja, causa uma certa admiração para todos nós, né? Ou seja, a gente se sente bastante atingido, sobretudo no início, estou falando 2022, mas enfim, na medida em que a gente foi conhecendo essas tecnologias de chat, vamos ficar por enquanto aqui, isso realmente causa um espanto notável. Ela tem um acúmulo de informações realmente muito grande, exagerado, ou seja, supera a capacidade de qualquer ser humano hoje vivo acumular. Processar informações ao mesmo tempo, né, principalmente. E ela joga os dados, dá uma resposta geralmente coerente, entendeu? Agora, existem questões aí a ser discutidas. Nem tudo que está ali dentro é necessariamente correto. Eu mesmo tenho experiência usando alguns chatbots, né, que ele deu uma resposta, está muito coerente, muito aparentemente lógica, mas totalmente errada, falível. Tem informação errada, links errados que caem para... Então, necessariamente, esse é o principal cuidado que nós devemos ter. Não é porque é um chat mediado por inteligência artificial, tem inteligência artificial, é que vai resolver todos os problemas e tirar todas as nossas dúvidas de forma correta. Nesse sentido, é o primeiro risco imediato. Tá? E só um comentário em relação ao tempo, porque você falou 2022. É interessante perceber a história sendo escrita. Quando estudamos história, já foi, né? Os acontecimentos já ocorreram. Mas estamos vivendo, né? E é interessante ter essa crítica que, em alguns momentos, quando estudamos a história, nos afastamos do fato para poder ver com clareza e de forma ampla. Mas aqui não tem como, porque estamos dentro dos fatos, né? Estamos vivendo. Você poderia falar também, Aguinaldo, o que é algoritmo? Algoritmo é sempre, aí está dentro da ciência da computação, do pessoal que estuda análise de sistemas, né? O pessoal que gosta de programação, é sempre um passo a passo, é uma receita de bolo. Ou seja, sempre detalhando, por exemplo, passo a passo para chegar a um fim, para resolver um problema. Basicamente é isso. Tá? Então, por exemplo, uma receita de bolo, nós temos que juntar necessariamente os ovos, o leite, o trigo, por exemplo, a manteiga, por exemplo, o açúcar, mas também tem uma sequência
de passos. Essa sequência de passos é que gera o algoritmo. Tá? Uhum. Então, os algoritmos hoje modernos, eles são baseados basicamente nesse acúmulo de dados que nós temos e nessa sequência de passos para resolver o problema que eu jogo para ele. No caso, estamos referindo agora um chat, né? Por exemplo. Mas também pode ser, por exemplo, aquele DALL-E 3, por exemplo. Ou o Qwen, que já gera uma imagem. Esses sites que já geram imagem, por exemplo, e vídeos. Você dá uma descrição, uma pedida, uma comanda para o chat, e ele usa, obviamente, todas as características. Então, por exemplo, eu quero um gato tocando uma flauta, por exemplo, né? Já tem, né, que a gente vê na internet esse vídeo. Lógico. Então ele vai ter, obviamente, pegar todos os padrões de gato que tem das imagens que ele já foi alimentado e vai colocar junto com uma flauta, tocando uma flauta. Não é que necessariamente a inteligência artificial sabe o que é um gato, tem sentimentos por um gato, não tem nada a ver com isso. Ele apenas reconheceu padrões de gato, reconheceu padrões de flauta, reconheceu padrões, por exemplo, de outros detalhes, informações que a gente vai lançando ali no nosso pedido, na nossa solicitação. Uhum. Então, o primeiro detalhe que a gente vê que é interessante, que nos admira, causa um grande espanto positivo para nós ao usar inteligência artificial, é que ela resolve nossos problemas de forma relativamente rápida. Tá? Ele é mais imediato, ao contrário do Google, por exemplo, que nós estamos famosos, estamos habituados. A gente tem que, de forma manual ali, caçar informação, destrinchar. A IA traz de uma forma mais cuspindo só a cara mesmo a informação, né? Isso aqui, de forma resumida, meio que, faz aquele compilar de informações e ela mesmo traz um parecer dela, né? Isso que é interessante, né? Que ele, por mais que ele tenha as referências internas dele, muitas vezes ele nem traz quais são as referências, né? Mas ele traz ali ele faz aquele resumão dele, do assunto, enfim, do que você estiver buscando e traz pra gente em tela. É interessante o falar sobre a questão das imagens também, que, né, nos últimos dias deu um boom na internet aquelas imagens de desenho, né? Agora todo mundo fez um desenho dela. E eu não sabia que era uma inteligência artificial E acho que a tendência agora, eu até vi vários debates também na questão de direito autoral, porque parece que não sei se a IA copiou um estilo de animação, exato, e já começou até virar um burburinho nesse ramo também como é que pode dizer assim, de anime, não sei se anime é de gráfico, né? O senhor pode me dizer nesse sentido, assim, de o quanto a IA já começa a tomar algumas proporções que começa até a envolver outras questões, como direito autoral, copyright, exato. Então, na medida em que eles precisam de um grande banco de dados, muitas informações, quanto mais informações, melhor, né? Então, eles precisam realmente absorver essas informações. E não necessariamente está sendo feita de forma, digamos, juridicamente correta ou legal. Ela está sendo implementada do jeito que pode. Então, por exemplo, a Meta, por exemplo, está sendo acusada de que está usando uma quantidade de livros piratas, por exemplo, então, muito grande. Músicos estão reclamando que estão usando os seus ritmos, algumas das letras, claro, fazendo pequenas alterações nas suas músicas. Por exemplo, na Suno, né, que é aquela plataforma de músicas, que incrivelmente ela gera músicas com a letra razoavelmente bem estruturada. Parece um cantor que elaborou ali. Uhum. Mas, obviamente, isso aí não foi feito à toa. Ou seja, há dados, há informações por baixo que necessariamente há sistemas computacionais que estão copiando, ou seja, algoritmos de IA que estão copiando. Então, por isso é uma questão que é bastante discutível. Tá? Até mesmo trazer à tona no mundo do cinema aí de Hollywood atores e figuras que já faleceram, muito possivelmente, na verdade já tem, né, alguns trabalhos nesse sentido, de pegar uns traços ou outros, joga numa espécie de, não sei se foi diretamente um trabalho de IA, mas que trouxeram a vida a uma pessoa que já faleceu em tela. Eu estava vendo um debate da Polícia Federal com relação à pornografia infantil. Porque qual que é o problema deles? Imagens de pornografia infantil geradas por IA foram feitas. E aí pegaram o computador de algumas pessoas.
E aí alguns juristas falavam, precisamos prender porque ali uma pessoa está transgredindo a lei. Aí uma outra gama de juristas falava, mas não foram pessoas, é só uma inteligência artificial gerada. E Um o debate direito jurídico está forte. quebrando a cabeça para tentar entender essas mudanças todas, né? E a Polícia Federal lá fazendo debates, não podcasts, mas fóruns, para entender a velocidade que está acompanhando a sociedade, todas essas mudanças, para saber como se posicionar. Isso me fez lembrar aquela carta aberta aos laboratórios de IA que foi emitida em 2023 lá para grandes hospitais, enfim, pessoas bastante conhecidas, inclusive da OpenAI aí estava junto, Bill Gates e vários outros famosos, muitos universitários, dizendo parem por 6 meses as pesquisas com IA. Precisa de regulamentação necessariamente. Ou seja, a IA pode realmente levar a um prejuízo muito grande para a nossa civilização. Esse é o termo que eles usam. Entendeu? E essa carta, ela alega isso aí. Ou seja, nós não estamos preparados, não estamos ainda preparados para o que a IA pode provocar na sociedade. Não só em termos somente de desemprego ou pequenas essas questões que são, sim, ilegais, imorais, enfim, tudo mais. Interessante, porque assim, é como se fosse uma baita de uma ferramenta, né? Que a IA ela é uma ferramenta tremenda. Mas, igual o senhor falou, talvez na mão da pessoa despreparada ou, enfim, sempre vai caminhar para o mal, né? Igual um carro, enfim, a própria arma de fogo que é usada para o bem ou para o mal. E até eu entrando já nesse assunto também, eu acho que a maior dificuldade da IA, a previsão, ao meu ver, uma opinião pessoal minha, estaria nisso. Do que seria ético, o que não é ético, porque fica muito em aberto esse tipo de assuntos, né? Com se tratando de, não só de IA, mas como outros também envolvendo tecnologia. Eu não sei se eu vou estar queimando etapa e falando já da igreja agora, mas se estiver queimando, a gente depois muda o assunto, né? Mas em 2023, uma igreja luterana lá da Alemanha fez um culto todo por inteligência artificial. Então, as músicas cantadas, a própria pregação foi feito pela inteligência e numa tela, né, as pessoas assistiram o computador fazendo a liturgia. O Diego mandou durante a semana da Igreja Assembleia de Deus, né, uma reportagem que é uma igreja considerada tradicional dentro dos pentecostais, onde era discutido esse tema da inteligência artificial. Então, gostaria de perguntar a sua opinião, Agnaldo, e depois ouvir o Gabriel e o Diego. Quais as regras, ou talvez quais os parâmetros que a igreja pode ter para começar a pensar nesse assunto, né? Quais sugestões você dá para que a igreja tenha bons argumentos e dizer, olha, até aqui a gente permite a inteligência, passou daqui, acaba sendo nocivo, perigoso? Quanto a essa igreja, não há necessariamente um problema imediato apenas por usar a IA para produzir um vídeo ou lançar uma imagem ou talvez até uma música, enfim, não sei. Mas o problema maior, é claro que isso aí, quando se vê uma questão dessa, é mais uma questão de adorno, é uma questão secundária dele. É mais para atrair atenção para a pessoa, trazer um foco, mas isso não muda a nossa, digamos assim, responsabilidade de ensinar a palavra, por exemplo. Nós temos pautas morais, né? As pautas éticas que são especificadas, na verdade, na própria palavra de Deus. Então, na verdade, não é o desenho, a imagem em si, o vídeo que determina se aquilo ali é razoável ou não para ser transmitido em uma igreja. Precisa ser avaliado, precisa ser validado. Tudo precisa ser validado. Sobretudo pelo risco de erros, né? De alucinações que toda IA tem. A IA tem alucinações, aqueles erros que parecem verdade, mas... É uma expressão interessante, alucinações. São chamadas, né? São os erros que as IAs, enfim, cometem e que passam como se fosse uma verdade. Ou seja, ontem mesmo eu vi isso, percebi claramente, ou seja, as respostas que ela me deu,
ela me deu baseada aparentemente em lógica, bastante lógico, tinha links, mas esses links não reportavam o mesmo assunto que estava tratando, era outro aspecto do documento. Citava outras pessoas, entendeu? Então uma pessoa sem uma, não vou falar nem conhecimento, uma pessoa que sem um senso crítico, enfim, uma análise do que ele está vendo, está fazendo, pode repassar isso aí como sendo uma verdade absoluta. E também um vídeo como esse também. Então, necessariamente, os mais maduros dentro de uma, digamos, igreja local precisam passar por uma validação. Então, vale para um grupo de, sei lá, de adolescentes, de jovens que querem publicar eventualmente algo muito interessante visualmente, mas que necessariamente os mais maduros, os líderes principais, aqueles que o Diego, por exemplo, precisa analisar. Então, ele é assim, ele tem... Então, eu fui obrigado a participar desse episódio. Para quem nunca me viu, eu sou o Diego que está por trás aí. Mas assim, discutindo sobre o tema já especificamente, eu acho, Rô, não só para a igreja, de um modo geral, assim, o uso da IA na igreja, né? Mas para tudo, assim, questão profissional, questão pessoal também, porque muita gente usa, né? Para tirar dúvidas. Eu uso muito para fazer e-mail, cara. Para pesquisar sobre Muito. sobre o que significa tal coisa, sabe? Uma receita, as pessoas usam para tudo, né? Eu acho que tem que ter bom senso. E isso que o Agnaldo falou é muito verdade, assim, você precisa receber essa resposta que você teve ali e você precisa fazer a validação, porque como que funciona por trás de uma inteligência artificial? Ela aprende com a gente. Ela nasceu sem saber nada, vamos pensar assim. Ela era uma criança. E a gente é que está ensinando ela ao longo do tempo. Então, eles investem em pedir feedback. Tipo assim, hoje em dia no chat GPT, por exemplo, ele te dá uma resposta, ele fala assim, se você tiver alguma dúvida ou eu não te respondi do jeito que você quis, você me fala que eu tento fazer de uma outra forma. Então, eles querem feedback. Por quê? Porque ele precisa aprender cada vez mais. Tá. Então, a intenção das inteligências, do modo geral, é coletar informações e com essas informações ela gera outras informações, ou ela coleta dados, gera informações. E aí, por exemplo, no meu trabalho, a gente usa todo dia, né? Uhum. Só que a gente faz a gente tem esse senso da resposta que a gente vai obter. Por exemplo, ainda não existem políticas muito desenvolvidas de onde que está o limite de se aplicar isso no dia a dia. Só que, por exemplo, Desculpa te interromper, Diego. E é justamente por não existirem esses limites, essas políticas, que eu penso que como igreja podemos e devemos conversar sobre isso. Sim, com certeza. Já se adiantar nesse sentido, né? Já se precaver. Porque do mesmo jeito que o Gabi falou que ele usa para escrever e-mails, e praticamente assim, né? Quase todo mundo usa. Quando eu vi esse pastor luterano lá na Alemanha preparando o sermão, a primeira coisa que me veio, ele possivelmente jogou lá, quero preparar um sermão sobre arrependimento. A inteligência montou o sermão e ele só falou, né? Então, não foi ele que preparou o sermão, foi a inteligência. Então, é justamente por não terem políticas que os vários setores precisam discutir como igreja necessitamos. É que assim, a decisão é do humano. Sim. A decisão ela vai continuar sendo. Então, por exemplo, a gente usa até num processo seletivo. Lá, a gente está fazendo um processo seletivo agora. Então, por exemplo, eu tenho dúvidas ou eu quero montar uma análise de um perfil, por exemplo. Você pode colocar informações ali, só que você não vai colocar nome. Por exemplo, questão de programação, igual o Agnaldo comentou, a gente não vai colocar um pedaço de um código de um sistema ali, porque você vai estar aplicando num banco de dados que você não tem controle dessa informação mais que você alimentou. Então, a gente pode utilizar de uma forma genérica, sabe? Por exemplo, vamos olhar para a igreja, por exemplo. Eu quero montar uma pregação, um sermão aqui, quero utilizar. Eu não lembro de cor quais são os versículos que cita tal tipo de tema. Pede lá, entendeu? Eu gostaria de saber quais os versículos da Bíblia que tem tal tipo de tema. Ele vai citar todos. Fala, não, mas eu queria mais. Ele pode te dar mais. E você que vai montar a mensagem. A gente, pelo menos eu, utilizo nesse sentido de
adicionar informações ou de nortear, por exemplo, esse exemplo do roteirinho que a gente montou hoje, né? Eu já tinha um histórico de conversa com o ChatGPT, já tinha falado do podcast. Ele sabe qual Ele que é o guarda. objetivo do podcast, sabe todo. Ele tem todo o histórico. Se você pagar, inclusive, ele Fica mais seu amigo ainda. entre conversas ele consegue captar as informações de conversas diferentes que você teve com ele. Mas como eu uso gratuito, eu dependo só daquela conversa. Mas eu já tinha um histórico de conversa sobre o podcast. Eu falei, teremos um episódio com um tema tal, monte um roteiro, por favor. Aí ele vai lá e monta aquele roteiro. Mas se a gente for mais além, por exemplo, o camarada pega lá, pede pro GPT, enfim, ou qualquer outro que possa existir, para montar um sermão com base no texto tal. E ele discorrer. O que vocês consideram, até mais pro professor Rodrigo, a palavra de Deus, ela é Deus. Ela provém de Deus e ela é Deus. Sendo embasada na própria palavra de Deus, esse sermão também seria inspirado pelo Espírito, digamos assim? Então, ao meu ver, né, eu gostaria até que o pastor Bandir falasse algo, caso ele queira. Como que um sermão ele é preparado? Conforme a semana vai acontecendo, alegrias vão vindo, dificuldades vão aparecendo, e a gente vai procurando na palavra de Deus algumas respostas. Então, o sermão ele surge daquilo que o pastor, o líder, está vendo, observando e vivendo. Então, é 100% humano, né? E eu acredito que nessa hora o Espírito de Deus ele vai colocando luz, foco em alguns temas. E aí nós vamos para a Bíblia para ver como explicar esse tema. Por exemplo, eu vivi nessa semana uma discussão na minha família e aí a necessidade do perdão está muito forte. E aí eu vou ler, por exemplo, 1 Coríntios 13, que fala do amor, e eu vou pregar o que o texto de Paulo, de Coríntios 13, está dizendo. Então, o início foi uma experiência pessoal, que eu creio que Deus usou para me levar para a palavra, mas a pregação em si será a palavra. Esse eu creio que é o processo natural, né? Qual é o meu receio? Da pessoa estar tão no piloto automático da vida, que na hora de pregar, ela não tira um tempo para meditar, ela não tira um tempo para ouvir aquilo que Deus falou nas dificuldades da vida. E ela para na frente de um chat e digita ali. Sermão sobre... nem sabe sobre o que, né? Ou prepare um sermão bíblico para mim. Rápido, em 15 minutos. Pensando em eventos da atualidade. E esse eu entendo que é um perigo grande, porque a pessoa ela vai estar reproduzindo não o que ela viveu na relação com Deus, mas aquilo que ela não viveu. Então eu entendo que esse é um perigo grande. Eu não sou contra de maneira nenhuma usar para imagens, e são tantas bênçãos, entendo como bênçãos. Mas quando entra na questão do ensino da palavra, aí abrir a igreja assim, para influências que a igreja fica desprotegida nesse sentido. E o perigo tá aí, né? Porque até no exemplo que eu dei no meio do e-mail, às vezes dirigindo, eu sei que eu tenho que responder um e-mail para outra pessoa, e eu já ligo ali, ó, monta o e-mail para mim com esse tema, eu quero dizer isso, 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 assado. E ele monta do e-mail, me dá até o tema dele, tudo bonitinho, na forma mais culta possível. Só que assim, a longo prazo, em certa forma, vai emborrecendo a pessoa. Porque você não vai estar praticando ali a sua escrita, você não vai estar mais desenvolvendo Você a sua está cabeça. replicando só. Você vai estar só replicando. Você, lógico, você vai ler para validar, para não... se tiver algum absurdo ali, né? Porque às vezes dá umas trocadas de palavras lá que eu vou falar para você também, né? Tem que dar uma lapidada. Mas assim, a longo prazo, isso, costumando ficar dessa forma, você emborrece. Eu acho que seria mesmo. Essa seria o Eu pagar concordo daqui, um pouco, né? em partes eu concordo. Só que tem um outro lado também. Porque se você for olhar para o lado profissional, o que acontece, né? A IA, várias profissões têm medo de perder a sua função, né? Uhum. Só que quem vai ficar para trás? Vamos pensar. Quem não saber manusear a quem não ferramenta. souber usar. E você tem que saber pelo menos que existe, para que serve. E se o E se programador... você... Desculpa. E se o programador não usar no Então, chat hoje? não, tá perdido. Tá perdido. Tá perdido. Totalmente perdido. Tá perdido hoje em dia. Como professor, vamos pensar. É. Né? Você vai montar uma aula ali sobre inteligência artificial, você vai perguntar para quem? A minha primeira experiência como... eu não sou programador, como eu já disse. Como o chat pode ajudar em programação, foi apenas no HTML, simples.
estava fazendo HTML e tinha um conjunto, uma tabela enorme, você sabe, naquela questão TD, TH, você tem que ir lançando ali. E é extensivo, é cansativo se fizer manualmente, um conjunto de nomes muito Para isso grande. aí é perfeito. Eu peguei aquela lista, falei, transforma isso em tabela, em HTML, pronto. Você anexar um arquivo Olhei. também, ele transforma. Isso, entendeu? Simples assim, ou seja, nem a programação de fato é ali linguagem de marcação, mas ela simplifica demais a vida, ela agiliza. Agora, na medida em que a gente usa quaisquer materiais, seja para sermão, seja para um estudo bíblico, enfim, eu acho que o maior cuidado é a gente ser muito crítico, no sentido de usar tudo aquilo que a gente sabe, o que não sabe, mas também ter humildade de conversar com o outro, né? Analisar se aquele material é razoável, já que tem muita alucinação e tem muito erro, sim. E também tem desvios doutrinários ali dentro. Tem outras doutrinas que podem estar incorporadas que você eventualmente pode apenas cuspir, entre aspas, ou seja, numa mensagem, num estudo, na pregação. Eu acho aí o cuidado. Porque na medida em que as inteligências artificiais absorveram todo o conhecimento da humanidade em livros, tudo bem. Mas o que foi absorvido, né? E o que foi contemplado ali na resposta. A gente, esse senso crítico no sentido de a gente nunca pegar, copiar e colar e já imediatamente devolver, né? Usar de imediato é bastante... Eu aprendi isso com o tempo, usando esses chats da vida. E somado a isso também, Agnaldo, tem a questão do preconceito que outras pessoas têm por quem utiliza. Tipo assim, com certeza você viu isso aí numa... Preguiçoso. É. Sim, né? Ou tipo assim, não, tudo que fala aí é tudo mentira, ou é tudo... Não existe. Não, eu Existe. confesso que eu era assim, tá? Então, Há pouco tempo atrás, inclusive. Eu eu não vou falar não dava muita ignorância, bola. mas é um preconceito, sabe? Eu não dava Você muita tem bola, um não. conceito... Eu vi assim antecipadamente. como algo que, isso aí deve ser passageiro e tal. Mas, cara, depois que tá dentro do mundo dos negócios tá muito já, assim, avançado já. O uso dela tá muito avançado. Já existe, inclusive, tem cursos de como manipular o GPT. Já tem cursos. Lógico que tem os charlatões, né? Os que dizem que entende para ganhar dinheiro. Mas, E é muito positivo, né? Você vê, eu dei um exemplo também antes da gente começar aqui. Se você entrar em sites, tudo bem que eles não estão patrocinando a gente, mas vou falar, né? O Mercado Livre, por exemplo. Você tem um produto que você quer comprar. Você tinha que ficar rolando lá centenas de comentários para você ver a opinião da maioria, além das estrelinhas. Agora tem lá, o primeiro comentário é um resumo de todos. Aí ele coloca assim, o pessoal tem falado, né? Os comentários falam que o produto é bom, apesar de algumas avarias quando no recebimento, o produto é de boa qualidade, é um custo-benefício. Então ele te dá um resumo de todos os comentários. Você vai falar que isso se é muito negativo, é, ele não vai estar tão legal ali, o ó. produto é bom, tal, mas o atendimento é ruim. Você vai falar que isso é ruim? A inteligência artificial, ela é isso que volta naquela questão, né? Você tem que ter um bom senso, aplicar isso de um modo positivo e você filtrar aquilo que você está captando. Mas para pegar esse gancho que você falou, que ele faz um garimpo ali das informações e traz um parecer, certo? Esse é só um exemplo das Sim, milhões de funções. Mas pensa numa empresa que já sabe disso e fala, cara, então vou colocar um monte de comentários ali positivos que a maioria vai ser positivo, então logo o GPT vai dar sei lá, qual IA, vai dar Vai direcionar um direcionamento. Até aproveitar e perguntar pro irmão, a IA, ela pode ser induzida? Até porque eu já vi isso faz tempo, tá? Ela tava bem ainda... É uma boa pergunta. Tá menos avançado do que ela está hoje. Mas houve uma reportagem que houve um teste com a GPT em um 4chan de gente de extremistas supremacistas. E que em pouco tempo, assim, uma semana que o GPT estava observando as conversas, a inteligência artificial estava quase virando neonazi. Só por estar participando ali daquele meio e ver as ideias. E aí, isso tudo vai embasar a pergunta. Ela pode ser induzida a sempre dar um parecer ali com base no pensamento? Ela pode ser induzida, assim, esses erros que eles chamam de erros que aconteceram aí no passado. Passado é óbvio. 3, 4, ontem, 5, 6 praticamente. meses, ontem. Exatamente. Isso aí. Esses dias. Eles nos dizem, os oficiais lá de cada responsável pelas grandes inteligências,
é que foram resolvidos, estão sendo resolvidos, sanados e coibidos, fechados, tá? Porque essa indução antiética, né, para questões relacionadas a neonazismo, pornografia, questões, enfim, relacionadas a terrorismo. Então, por exemplo, se eu peço como produzir uma bomba, né, ou se eu uso lá descritivamente um detalhe de tal forma que eu chego até um ponto em que ela dá todo a receituário da De bomba. como executar Isso é um. problemático, entendeu? Um garotinho aí espinhento fazendo uma bomba em casa, sabe? O que é um risco grande. Interessante, eu não tinha parado pra pensar nisso. A carta aos laboratórios de IA, eles colocaram um dos tópicos que eles citaram como risco é exatamente os anúncios. Ou seja, o que se importa mais para as grandes corporações de IA? Lucro, obviamente, né? E algumas que, por exemplo, que têm alguns modelos de IA, algumas grandes empresas que fazem modelos de IA, podem naturalmente, por exemplo, o próprio Mercado Livre, a Amazon, acho que é os que mais se vende hoje em dia, não é? Pode naturalmente, por exemplo, induzir a pessoa a fazer certas compras com boa descrição, avaliações positivas, tudo produzido via IA, sem gente real ali, entendeu? E isso gera um mundo fake, totalmente fake, e as pessoas vão caindo nessa, e vão cair. Então, seria um braço mais avançado do próprio algoritmo que a gente tem hoje na mídia social, possivelmente. É uma coisa, é o que a gente, por exemplo, está vendo, que a gente até fica até espantado, de certa forma, usando a GPT, por exemplo, de psique, essas coisas. Outro é o que as grandes empresas já estão usando dentro dos modelos de IA. Entendeu? Aí sim. Ignaldo, deixa eu complica. só fazer um comentário dentro dessas grandes empresas e eu gostaria de te ouvir depois. Tem um experimento feito há muitos anos dentro da psicologia experimental, eu não sei se vocês conhecem. Eles pegaram uma jaula com 10 macacos e chimpanzés, se eu não me engano, e colocaram uma mesa e uma banana em cima. E aí deixaram eles lá. Um dos macacos resolveu subir em cima da mesa para pegar a banana. Um cientista jogou um jato de água, não para machucar, mas para assustar. E cada vez que alguém tentava pegar a banana, eles jogavam água, né? E aí foi interessante porque os chimpanzés elaboraram uma lei social. Cada vez que um tentasse pegar a banana, os próprios animais não Já deixavam, repreendi, já, né? né? Então ficou essa primeira lei. E aí continuou o experimento. Eles tiraram um chimpanzé e colocaram um novo. E aí esse novo fez o quê? Ele foi subir lá para pegar a banana. E nessa hora os chimpanzés não deixavam. E eles continuaram, retiraram o segundo, foram fazendo rodízio, né? Terceiro, quarto, quinto. Depois de passar pelos 10, todos os chimpanzés não estavam no começo. Mas aquela lei continuou. Então, sem jato de água, sem saber, né, ou viver aquilo que tinha acontecido, ficou lá essa regra, né? Cultura. Ficou essa cultura, né? Não podemos pegar na banana. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas é a cultura aqui do nosso ecossistema, né? E aí as pessoas que fizeram esse experimento, antes de IA, eles falavam, como sociedade precisamos entender a razão por trás de cada lei. Porque existe a possibilidade de existirem pessoas manipulando as leis, e aí nós vamos, no efeito manada, obedecendo aquilo sem crítica, né? Toda essa volta que eu dei é para perguntar se você acredita que algumas empresas aliadas a partidos políticos podem ter essa intenção, tanto de elaborar leis, como conduzir as pessoas a consumirem, conduzir as pessoas a terem comportamentos. Eu vou usar roupa azul, rosa, né? Eu vou namorar tal tipo de pessoa. Você acredita nisso ou é muita teoria da conspiração, né? Eu acho que já está Imagina acontecendo. Você que é um psicólogo, uma IA que tenha toda a psicologia social incorporada, psicologia de massas, né? De manipulação de massas, você sabe que tem todos os métodos. Imagina, isso é absolutamente possível, ou seja, hoje já está sendo possível gerar modelos nesse sentido, ou seja, específicos para isso, para essa atividade de manipulação mesmo. E no futuro, imagina, por exemplo, com a computação quântica. Imaginemos assim, que a computação vai mais que quintuplicar, vai chegar a um nível que nós sequer nem sonhamos, ou seja, um qubit lá, por exemplo, tem um poder computacional fora de série. Então, na medida em que esse me parece, e a carta aberta
aos laboratórios já exatamente coloca essas questões, sabe? Entendi. De como que ela vai, por exemplo, induzir as pessoas via anúncios e sem regra, sem pauta, sem regulamentação. Sem regulamentação. Então, a igreja, talvez um dos principais objetivos, cuidados que a igreja, eu estou falando locais, as igrejas locais precisam fazer algum tipo de protocolo próprio dela, como agir e reagir a tudo que ela vai receber, em termos de ou ataque ou insinuações, digamos assim, de todos os lados. Isso vai vir, obviamente, daqueles ditos teólogos, né? Mas que estão induzindo as pessoas ao erro, ao engano, à sedução do cristianismo aí. E também, obviamente, aos próprios erros que são induzidos e as pessoas caem nela, ou seja, mesmo a membresia local vai cair em muitos erros que são gerados e induzidos por IA, entendeu? Seja de forma consciente ou não. Entendeu? Se as pessoas hoje, naturalmente, sentem um banquinho, contam uma piada e induzem as pessoas ao erro, pega um texto bíblico e distorce aqui, todo mundo abate palma, inclusive nas redes sociais, imagina então, né? Uma boa articulação, um raciocínio bem lógico, Bem embasado bem ali, né? rebuscado, Cheio de argumentos. cheio de argumentos aparentemente lógicos, mas que chega a um resultado, né? Um silogismo ali totalmente falacioso. Né? E junto com esses argumentos, essa sensação do efeito manada, de que está todo mundo indo Exato. para essa direção, né? E dá de fato a impressão de uma verdade. Talvez seja verdade. Irmão, quando o senhor falou dessa carta aberta, eu ouvi falar dela, mas bem pouco, assim, na verdade. Na opinião do senhor, qual seria, você acha, a intenção deles nesse sentido? É uma preocupação genuína ou certamente deve ter algum interesse por trás disso? Porque eu confesso para o senhor que o Vale do Silício ali também não tem nenhuma alma santa ali, né? Não. O Stephen Hawking foi um dos primeiros, né, a alertar sobre isso. O risco de Não sabia. extinção da humanidade até ele chegar lá. Ou seja, tamanha a gravidade. Teve o Geoffrey Hinton, parece que é Geoffrey Hinton, isso. Um cara também da psicologia que, digamos, treinou as redes neurais, que é a coisa mais de ponta. E ele se diz arrependido. Ele mesmo, propriamente, se diz arrependido. E ele tem receio, medo, temor do risco potencial da IA, sabe? Do que ela pode fazer no futuro. Gerar no sócio é o mínimo. Criar, por exemplo, eventualmente desemprego em massa também é uma possibilidade enorme, muito grande. Porque alguns empregos são muito sistemáticos, muito regrados, certamente eles serão afetados. Por exemplo, seja um telefonista, por exemplo. A gente já tem bots, por exemplo, que já falam com as pessoas, né? Isso. Então, naturalmente, na medida em que a IA conversacional vai ampliando, necessariamente algumas funções vão caindo, por exemplo, para atendentes. Contabilistas, por exemplo, contadores, por exemplo. Né? É outra função também, que tem vários trabalhos, várias funções que são muito reproduzíveis facilmente. Alguns trabalhos analíticos, né? Digamos assim, via algoritmos. Alguma espécie de trabalho analítico também, a tendência. Exato. Eu trabalho com distribuição de órteses de próteses médicas. E tem muita auditoria em cima disso. Já se tem no mercado convênios que trabalham com a auditoria já com IA. Ele pega uma conta médica com um material ou um procedimento que está autorizado dentro daquela conta médica e já faz uma própria análise sozinho ali e autoriza ou não autoriza tal procedimento ou tal material. Então, até esse trabalho que em tese era humano, né, que é uma cabeça pensante, tem que pegar analisar uma conta, já não está sendo mais necessário. A automação, tem uma pesquisa que foi bastante divulgada, pode afetar até 56% dos empregos formais no Brasil. Alguns falam em 40%, outros falam, enfim, variável. Mas o que importa é aqueles setores que têm que são muito sistemáticos, que existe um padrão muito claro que pode ser reproduzido através de sistemas programáveis, sim, eles são facilmente substituíveis, facilmente. Até trouxe uma relação aqui. Por exemplo, operadores de veículos. Né? A gente sabe que tem lá a Tesla, com vários erros que ocorrem ali dentro, mas a gente sabe que, por exemplo, os sensores ali estão ali.
Na medida em que esses sensores melhorarem, forem melhorando cada vez mais e distinguir se é um cone, uma árvore de uma pessoa, por exemplo, um cachorro de uma pessoa, ele vai começar a tomar decisões cada vez melhores e cada vez mais acertadas. E a sociedade vai cada vez mais confiar gradativamente mais em um carro autônomo. É o que ocorreu, por exemplo, no avião. Uhum. Eu usasse exatamente esse exemplo agora. Naturalmente. Então essas coisas vão acontecer. Moldador, macheiro à mão, máquina, instalador de materiais isolantes, transportes também, pessoal que trabalha com caminhão, caminhoneiro também vai ser afetado. Uber, por exemplo. O Uber tem uma pretensão, parece que é 2040, não sei. Já não tem mais nenhum motorista, Em né? vários países Já vi um isso. pouquinho mais avançados, né? Ele tem essa pretensão. Construção também, né? Também tem uma possibilidade. Tudo relacionado à implementação de IA propriamente dita, de robótica, necessariamente, que vai substituir. Aí, por exemplo, empregos que são mais humanos, digamos assim, de relacionamentos, esses são os mais, digamos, protegidos pela IA. Um psicólogo, por exemplo, nisso a gente vai precisar mais que nunca. Porque, mais que Só eu nunca. briguei com a inteligência artificial e preciso de uma terapia agora. O trabalho de serviço eu acho que vai ser o. A nomofobia, por exemplo, que é o vício em celular, por exemplo, hoje é gravíssimo. Adolescentes de geração Z, saiu notícia recentemente, que eles estão desaprendendo a comunicar, a se comunicar. Eu acho que eles nem aprenderam e já nem se interessam em aprender e continuam aprendendo. É que daí também já são uma série de fatores, né? Já tava numa sequência meio ruim, assim, de relacionamento interpessoal, né? Aí vem uma inteligência, assim, pra fazer piorar, né? Eu digo, mas é interessante que eles só têm contato com o celular mesmo. Você dá o computador para um jovem de 15 anos hoje, eles não sabem mexer no Word, no Excel, eles não sabem mexer. A minha geração, eu tenho 30 anos, a minha geração começou a ter o contato com a tecnologia através de um notebook ou de um computador. E trabalho de escola, todo o desenvolvimento foi feito já na O máquina. celular, a tela era só de uma cor, né? Só de uma cor, só aquela preto e amarelo, fundo azul, né? Verde Que também aqui- tinha. Exato. E assim, queira ou não, a gente foi forçado a já começar a mexer com esse tipo de ferramentas. Só que aí, eu digo de 2010 pra cá, é isso incrível, cara. Eles não sabem mexer no computador. O mercado de trabalho carece muito de pessoas que simplesmente sabem mexer no Excel. Parece até um absurdo, mas é o que tá acontecendo. E é só aproveitando também, quem tiver alguma pergunta e quiser mandar, a gente já tá meio que caminhando para Não, as conclusões. quem disse isso? Então tá começando, né, Gabriel? Não, essa eu ia falar, porque assim, a gente tá levantando bastante assunto aqui, só que parece que tá meio caótico, Só né? que cada tópico desse, eu comentei com o Aguinaldo antes da gente começar, eu falei, cada tópico desse daria um episódio diferente. Porque se você entrar em cada vertente dessa que a gente abordou aqui, dá para você explanar muito. Modelos de inteligência existe um monte, para N fins. O Aguinaldo citou para carro, para avião, das questões interpessoais, né? Tipo, psicólogo remoto e tal. Mas é que Existe tá. pra tudo. E qual que é sempre o maior medo já desde a década de 80 no filme do Exterminador do Futuro? Quando as máquinas começam a ter autonomia. Esse, de fato, ainda, além da ficção científica, digamos assim, ela é um risco real? Na opinião do senhor, eu sei que não sei se tem estudo nesse sentido ainda. Tem, porque todos os que estão falando, clamando por segura a onda e regulamenta a IA, eles estão com risco, não obviamente de máquinas atirando as pessoas lá como fosse um filme de ficção científica, mas o descontrole absoluto e total, ou seja, o controle que chega a um ponto em que chega naquela singularidade absoluta, em que a máquina começa a tomar decisões por si só, entendeu? Que não depende mais do ser humano. Já não depende. Na medida em que ele tomar decisões por nós então, aí nós estamos no risco. Precisamos ter algum tipo de garantia, uma validação, um backdoor ali, alguma segurança por trás. Aguinaldo, você é da área de TI, né? Só menos. Mas assim, tá bem mergulhado, assim, bem envolvido nisso. Não que você seja contra a IA, por exemplo, mas você defende muito essa regulação, assim? Bastante. Muito. Precisa. Em todos os níveis, em todos os padrões. Em todos os sentidos. Porque ela vai ter um impacto
drástico e significativo em nossa vida. Dramático, eu diria, até. Sobretudo, ela vai ser um papel muito positivo em vários aspectos. Ela vai ser alguns falam em destruição criativa, né? Ou seja, destrói, mas ao mesmo tempo constrói vários outros. Por exemplo, vai destruir vários empregos, mas também vai gerar outros empregos. É natural acontecer. Agora, o que eu vejo o problema é que é o tempo que as coisas foram acontecendo. Se a gente pensar que a gente estudou em história, Revolução Industrial, a primeira, né? Século XVIII, 1760, 70, por aí. Tá tudo muito rápido agora. Isso. Aconteceu o que ali? Né? A máquina a vapor e o tear. Né? Mais para o final do século XIX, tivemos a eletricidade, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? O carro, por exemplo, que começa ali. Né? Depois da segunda metade ali do século XX, pós-segunda guerra, na verdade. Aí nós tivemos o quê? A robótica, por exemplo. E depois, no final, já a computação, né? Vem para Internet. 70 em diante. No Brasil, 95 entra a internet, 2000 que aprofunda para valer mesmo a entrada da internet. Ou seja, foi rápido. Agora, em 2010, por exemplo, nós tínhamos uma massificação da internet bem grande no Brasil. 2022 entramos com o chat GPT, de forma pública, estou falando, né? Antes, o que eu tinha usado há muito tempo, mas muito tempo atrás, é um chamado Alice. Eu usei mesmo, era público. Isso. Mas eram umas respostas tão toscas, assim, tão parametrizadas, sabe? Que não tinha muita graça. Alice, não sei se está online ainda, pode se pesquisar. 2022. Não, bem antes, muito antes antes. já. Não sei se foi na década de 90, 2000, por ali. Imagina que 2000, imagino, por ali. Eu imagino. Mas era muito tosca, mas já era IA, entendeu? Agora, essa IA que surgiu em 2022, por exemplo, pensa na evolução, por exemplo, o DeepSeek quebrou, por exemplo, várias empresas. Quebrou não, desculpa. Teve um prejuízo notável lá de milhões, de um dia para o outro. Apenas porque o DeepSeek usou processadores mais antigos e mais baratos, logo mais baratos. Ele economizou muito, que é o OpenAI, né? Que era grande. Aí gera uma corrida por IA. A corrida espacial da época da Guerra Fria virou agora de IA, basicamente. Agora, só um recorte, pegando o que o Diego falou, porque é importante, como igreja, tentarmos não ir com pré-conceitos. Porque, no fundo, tem uma galera que é super a favor, uma outra que é totalmente contra. Então, é interessante ler o que está acontecendo, ver o que a sociedade está produzindo, ter acesso a informações como essa, de uma carta e outras, para poder ter uma opinião, não baseada no que eu acho, mas no que está acontecendo, né? Então, sei que não é a pauta aqui, mas como igreja precisamos, tanto nesses assuntos como na política, como em outros, ver o que está de fato ocorrendo para não ficar preso só no eu acho. Né? Então, dentro de dois grupos, eu não gosto de A porque eu acho que vai acabar com o emprego. Ficar só nisso é perigoso. Né? Ou eu sou a favor porque vai dar comodidade. Ficar só nisso também é nocivo. Então, é importante estimularmos o conhecimento, né, completo, pelo menos dentro do que a nossa inteligência alcança. O Kai-Fu Lee, ele cita no livro Inteligência Artificial, ele cita um testemunho dele. Um amigo dele criou um aplicativo para idosos que estão acamados, enfim, aqueles que estão ou que estão dependendo de ajuda, por exemplo, aqueles que não têm mais muita mobilidade. Esse aplicativo é uma tela grande, ele cita que é uma tela grande, e lá tinha, por exemplo, para chamar o médico, marcar consultas para programas de TV, por exemplo, para colocar programas de TV, e tinha um também para chamar o atendimento do próprio aplicativo. E ele percebeu o seguinte: qual era a função mais utilizada em todas aquelas funções ali? Chamar o atendimento do aplicativo. E ele falou, claro, a empresa não conseguia dar conta da tamanha quantidade de ligações que ele recebiam. É interessante. Ele foi analisar por que então estava acontecendo isso no aplicativo, que ele pensava que ia ser muito positivo, né, para a sociedade. Por quê? Os velhinhos estavam se sentindo solitários. Eles queriam conversar com alguém. Ou seja, nenhuma tecnologia substitui contato humano, substitui relacionamento, substitui amor. Essa é a expressão que ele usa também, né? Amor, ou seja,
Nenhuma tecnologia vai dar um abraço, nenhuma tecnologia vai olhar no teu olho. As tecnologias provavelmente vão demorar muito ainda de reconhecer sentimentos apenas olhando para você, pela expressão corporal, né? Essas coisas. Então, e aí também está uma oportunidade para a igreja, né? Ou seja, a gente ser realmente cristão, no sentido neotestamentário, né? De apoiar as pessoas, mais que nunca as pessoas estarão sedentas necessariamente por uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, necessariamente, tá? Porque o mundo vai estar muito confuso. Eu acredito muito nisso, muito confuso. Já está hoje, vai Mais ficar do que hoje? vai ficar mais confuso. Tamanha a quantidade de informações e dados que ele vai receber todo instante. Esses dados, às vezes, E é muita coisa. levam O senhor citou desde a época da primeira Revolução Industrial. Eu não sei se procede isso, mas eu vi uma reportagem dizendo que assim, o que gerou de informação no mundo desde toda a história humana até 2000 equivale a um dia de informações geradas no mundo hoje, né, na internet. Dentro de conteúdos, matérias, vídeos, música, tudo. E em 24 horas é igual a de 2000 para trás, de informações que foi gerado no mundo. É muita coisa. É muita coisa mesmo. É basicamente 2000 anos de informações resumidas em 24 horas que a gente gera todos os dias. Eu sou um pouco polêmico, né? Mas essa questão, por exemplo, que a gente estava falando da regulamentação, por isso que eu te fiz aquela pergunta, Aguinaldo, era para dar uma provocada, porque assim, eu tenho um pouco de receio de tudo quanto é tipo de regulação que possa ser feita, né? Principalmente porque a gente depende muito da questão política. Então, essa regulação que eles querem fazer no Brasil, da internet e tudo mais, eu sou parcialmente a favor. Eu não sou totalmente a favor nem contra. Eu acho que tem que ter. Só que a partir do momento que o governo está acima dessa regulação, eu sou contra. Eu não acho que deveria ser algo governamental, e sim da própria população, sabe? Como se comparar ao uso de armas, por exemplo. Não acho que é a política que tem que decidir. Eu acho que é a população que tem que decidir. Mas tudo bem, a gente vai entrar em outra vertente. Mas enfim, eu acho que tem que ter uma regulação. Eu acho que tem que ter normas para cada tipo de ramo, por exemplo. As empresas estão correndo atrás de criar suas políticas de uso de inteligência e tudo mais. E eu defendo mais essa linha de uma regulação local do que uma geral, por conta dessa questão da possibilidade que hoje a gente tem de buscar informações e ter essas informações. Porque antigamente, assim, a humanidade demorou muito para evoluir, até mesmo os exemplos que você deu das revoluções que teve e tudo mais, a população demorava porque não tinha informação. A gente não conseguia saber o que estava acontecendo em outro lugar do mundo. Hoje a gente consegue, e aí a gente vai se privar desse... Mas aí você está pensando num governo autoritário que limite o acesso à informação, né? Que é diferente. Deixada a própria sorte, a sociedade vira um caos. Não verdade, literalmente a própria sorte, mas... Porque a internet, ela não está explícita, seja aberta, digamos assim, para todos, todo momento. O que acontece no submundo da internet, na Deep Web, por exemplo, a gente não tem acesso. E é 80%, Você né? sabe, A maior internet mesmo, a parcela da internet é a Deep Web. exatamente. Então, informação... Tá, você vai ver, ninguém sabe o que é Deep Web, que tá assistindo. Nunca acessaram o Tor que você quer. Né? Mas é interessante, porque olha como é vasta a internet que a gente tem acesso. E isso somente 20%. É incrível, né? O tanto de informações, de transferência de informações, de dados que é usado para coisa obscura. Venda de órgãos, por exemplo, para quem não sabe o que é Deep Web, serve para tudo quanto é tipo de fim. Bom, mas o Diego, acho que a preocupação é válida. Mas é um assunto bem espinhoso, cara. Porque eu concordo com você, mas eu não consigo não concordar também com o irmão. Então, é isso que é a questão. Eu sou um pouco polêmico por causa disso. Eu não defendo totalmente e nem sou contra totalmente a uma regulação. Você é contra o LGPD? Não sou contra. Você contra. Só que ela foi espelhada lá fora. Foi. Ela não foi criada aqui. Essa preocupação é a política brasileira, então, basicamente é isso. A grosso modo, sim. Quando você falou dessa questão mais interna, seria isso?
de cada organização ter o seu autocontrole, vamos dizer. Por exemplo, a igreja. Vamos pensar numa instituição religiosa. A diretoria se reúne, levanta os pontos que precisam ser alinhados dentro daquilo que é aplicável ali, a inteligência artificial, por exemplo, Uhum. leva para uma assembleia, a igreja que é democrática, né? E isso é feito uma aprovação de acordo com um consenso. Uhum. Aí, por exemplo, dentro de uma empresa, vamos pensar sei lá, no ramo na área de programação, que é a minha área. Então, quem organiza ali as políticas de setor jurídico e tudo mais, levanta essas questões Uhum. e não precisa necessariamente levar para a empresa inteira, nesse caso, Uhum. né? Mas aí teria uma política que, por exemplo, proíbe a publicação de certos tipos de dados, de informações, ou pode ser utilizado para isso e para isso não. E aí a empresa que tem que Uhum. cuidar de controlar isso daí. Uhum. Por exemplo, existem empresas que você trabalha home office, ele faz o controle total do que você acessa ali. Uhum. Você liga uma VPN, ele está totalmente o ambiente controlado. Outros lugares não. Mas aí vai de cada organização fazer o controle do seu limite, vamos dizer assim. Uhum. Só que eu acho que se a gente depender de um governo, sabe? Eles vão querer limitar aquilo que a gente não quer ser limitado. Uhum. Como é o exemplo até que a gente deu de que se ela pode ser manipulada, né? A inteligência artificial pode ser manipulada com programação, pode ser subjetivamente, né? Através de um monte de comentário fake ali, igual o Gabriel colocou. Só que a questão de governo, eu fico com um pé bem atrás, assim, sabe? Você vê a questão da regulação das redes. Eles querem, assim, a intenção é limitar algumas questões, só que algumas falas, né, de pessoas, figuras públicas de alto nível aqui, Uhum. você vê que é tendencioso, sabe? O que ele quer limitar? Não pode ter esse tipo de publicação assim, uma fake news. Uhum. E Não, o mas que é fake tá news? claro isso. Então, mas Inclusive, aí você vai ver a inteligência artificial, se depender de uma política sim, local, se vai tiver na mão do depender. estatal, se diz, né? Exatamente. Mas você pega as declarações do Mark Zuckerberg depois da última eleição americana, ele praticamente assumiu que era tudo o que era feito antes, Por isso que era eu não tudo sei se manipulado. eu não sei se eu consegui explicar com aquele exemplo lá dos chimpanzés, né? Mas a ideia tem alguém por trás da regulamentação. A regulamentação é necessária, né? Como ideia, como conceito é importante. Mas tem alguém, né, em boa parte das vezes, manipulando leis. E eu entendo quando você fala de ser micro, né, para depois pensar de forma macro. Talvez aconteça por conta dessa fragmentação da sociedade, a sociedade está toda nichada, juntada em grupos, é que na parte política talvez comecem alianças por aí, né? Então, o Brasil se aproxima de tal nação, e aí talvez não seja o Brasil inteiro, sejam alguns estados do Brasil, né? Então tem muita coisa para acontecer até na geopolítica, né, da sociedade. Mas é uma reflexão importante. Apenas lembrei da questão como os grandes do Vale do Silício estão analisando esse potencial risco da IA, ou para tentar amenizar os riscos da IA de desemprego, que isso é provavelmente um dos riscos mais coerentes, entendeu? Desemprego em massa. Uma renda básica universal, ou seja, a renda básica universal significa eu dar algum tipo de renda, sei lá, 10, 5 mil, 2 mil, 3 mil reais para a família, independentemente de qualquer coisa, de trabalho nenhum. Entendeu? Teve uma renda básica universal que foi feita, por exemplo, no Alasca, que é famoso lá, mas relacionada aos royalties do petróleo. Cada cidadão recebe, ou família, recebe um determinado valor. Então, para reduzir o risco potencial de uma revolta social, provavelmente, né? Ou seja, ação, essas grandes empresas que vão ganhar bilhões, até trilhões de dólares com IA, elas tentam então amenizar a situação, dando recurso, dinheiro para a população. Entendeu? Aí o potencial maior de manipulação para as grandes corporações aumenta drasticamente, ou seja, a desigualdade social também vai para níveis sem precedente. A gente não sabe o que pode acontecer, por exemplo, no hipótese, uso de drogas, tráfico de drogas relacionado a isso. Na medida que as pessoas estarão totalmente livres,
de trabalho e ao mesmo tempo recebendo renda. E ao mesmo tempo, qual que será o impacto mental? Qual que é a minha finalidade de vida, o meu propósito sem o trabalho? Já que nossa vida hoje em dia cotidiana tem muito a ver com o que nós realizamos, trabalho né? em si, Com o né? trabalho, né? Sim. É isso. Então essas questões estão aí postas e há riscos e há benefícios relativos a isso, né? Sempre. Eu não sei como que estamos aí em relação a tempo, mas eu gostaria de fazer duas colocações, não para finalizar, mas para tentar amarrar um pouco do que foi colocado. Uhum. E gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Primeiro, da parte teológica, a Bíblia deixa bem clara que a ideia de, no final dos tempos, o amor ia esfriar. Então, temos percebido esse amor esfriando. Posso afirmar que a IA, aliás, antes de fazer essa afirmação, eu creio que ela pode ser usada para bênçãos ou maldições, depende de quem utiliza, né? Ela em si é um instrumento neutro, é uma coisa. Mas ela pode ser usada, ou vocês entendem que socialmente ela vai acelerando esse processo de esfriamento do amor? Ao meu ver, sem dúvida. Só pelo. O teu irmão já deu vários exemplos aqui, inclusive, porque ela vai ser. O ser humano ele gosta de coisa prática, né? Ele gosta de sempre pelo mais simples, pelo mais fácil, pelo mais rápido. E tudo isso vai se distanciar. Por exemplo, uma empresa, uma microempresa, se tiver uma ferramenta que possa reduzir seu quadro de funcionários para que ele possa reduzir seu ganho, ele vai fazer. Já vai começar a diminuir o emprego, por exemplo. Diminuindo o emprego, a máquina ou a inteligência artificial, a ferramenta tomando ocupando espaço, já vai deixar de ter relações humanas. E isso é só uma pontinha do iceberg. Eu acho que de forma geral vai sim esfriar por conta que vai afetar principalmente a relação humana, porque além de você não ter o contato, você vai saber que não vai ser uma pessoa ali, entendeu? Você já vai com o objetivo de conversar com a IA, então não vai ter zero contato humano. Eu acho que isso vai ser o ponto principal, ao meu ver. Não sei se você conseguiu entender, eu sou meio mais confuso. Não, sim. Às vezes eu vou tentar dissertar aqui, pra me Não, enrolando mas mais. ficou bem claro. Vocês dois concordam também com esse esfriamento? E volto a dizer, não devemos ter o preconceito de achar que a IA é instrumento do mal. Ela pode ser instrumento de bênçãos ou não, né? Mas olhando para esse lado delicado, na opinião de vocês dois, ela pode acelerar esse esfriamento do amor? Ela é uma ferramenta. Todos somos pecadores, né? Uhum. E aqueles que querem induzir ao mal, vão induzir ao mal usando IA, entendeu? De uma forma ou outra. Seja através de grandes corporações, seja através de partidos políticos que querem induzir o seu pensamento, entendeu? Querem criticar, seja através usando deepfake para usar, por exemplo, manipular, por exemplo, atacar uma pessoa, entendeu? Vai ser feito isso aí, sim. Uhum. Necessariamente vai acontecer, vai ter eventos isso aí. Aí sim retorna aquela ideia. Precisamos de algum tipo de regulamentação legal para dizer isso pode, isso não pode. Até aqui tudo bem, até lá tudo bem. Ele não vai limitar o acesso a IA, aí já é um sistema totalitário, o que é ruim, né? Uhum. Não pode limitar nem a IA, nem da informação, muito bem. E os benefícios que ela vai nos dar, e dá até hoje. Sim. A partir de hoje já temos muitos benefícios, né? Não malefícios. Mas necessariamente na medida em que a IA desenvolve, por exemplo, reconhecimento de padrão de voz, por exemplo. Ele vai pegar a tua tonalidade, teu timbre, enfim, e pode colocar, por exemplo, na tua imagem, que vai, por exemplo, transformar em um vídeo perfeito, Uhum. do teu jeito, os teus tics, os teus vícios de linguagem, e produzir um vídeo com uma fala totalmente equivocada, inadequada, e eventualmente todos os teus amigos, colegas, membros da igreja vão acreditar. Foi ele mesmo que disse. A voz é dele, o rosto é dele. Ele está no local que eu conheço. Ponto. É ele. Ponto final. Se pegar um vídeo daqui, por exemplo, dá pra... Exatamente. Ela já vai saber tudo. Uhum. Hoje é um pouco difícil. Ainda dá para ver pequenas nuances, pequenos detalhes, mão, né? Quando Você vira, percebe. assim. Não, mas eu acho que vai estar perfeito daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão ver. Se você pegar a diferença do que era feita há 2 anos atrás, é incrível a diferença. Em 10, 15 anos, quando a computação quântica estiver realmente aí no ar, para valer, popularizado, digamos, entre aspas, com as grandes, aí sim nós vamos ver
com grandes servidores de computação quântica, eu estou falando, né? Porque ninguém provavelmente vai comprar um computador tão rápido. Uhum. Mas aí sim nós vamos ver coisas terríveis acontecendo nesse sentido, de manipulação mesmo, de querer afetar os outros. E nesse sentido a gente precisa sim, penso mais uma vez, de alguma coisa que regulamente, alguma coisa que esclareça. E a gente precisa estar muito bem esclarecido. A igreja não pode se furtar a discutir essas coisas publicamente na igreja. Então, Tá? e Dentro da aí igreja. nessa questão do discutir, que é importante lembrar que a Bíblia, ela é atemporal. Então, em qualquer época, ela é atual, ela continua Sim, sim. valendo. E ela, há séculos, tem dito que no final dos tempos o amor ia se esfriar, e óbvio que não é culpa da IA, mas ela é uma ferramenta para isso. E quando olhamos Apocalipse e vemos aquele padrão de escatologia de anticristo, falso profeta, é muito interessante perceber essa junção de sistema religioso com política. Cada vez que tem essa junção, é importante ficar com dois pés atrás, porque coisa boa não vem, né? E a IA na mão desses falsos profetas ou do falso profeta e de pessoas ligadas à política, de fato, boa coisa não traz, né? Então, a intenção não é ficar plantando medo de jeito nenhum, né? Mas essa consciência de que precisamos olhar o que está acontecendo na nossa época e termos uma opinião sobre isso. É. Né? Eu penso, Rô, que é só mais uma ferramenta, Uhum. que depende do bom senso de cada um, e não só relacionado à IA, né? Relacionado a tudo aquilo que a gente tem à disposição. Não só relacionado também a questões digitais, né? Porque ontem mesmo, no final do culto aqui, eu estava falando com o pastor, tem pessoas e pessoas que fazem coisas e coisas que a gente jamais vai saber que a pessoa faz. Muito antes de uma IA existir, por exemplo. Sim. Então a Bíblia coloca muito claramente que vai acontecer do amor se esfriar. E isso já vai acontecer de qualquer forma. Se regular ou não, se proibir o uso ou não, se tiver ou não. Se acabar a internet hoje, o amor vai continuar se esfriando, né? Então eu acredito que é só mais uma coisa para contribuir com essa decadência que a gente está vivendo aqui. Então, minha opinião é essa, que é só mais uma ferramenta, mais uma forma de contribuir para isso. E você falou alguma coisa, Não, Gabi? só complementando assim, eu concordo com você, só que eu acho que é passo largo já pro fim, já, velho. Eu acho. Você tá com Porque é pressa? muito rápido, é incrível como é muito rápido, Diego. Você pegar 150 anos atrás, cara, a gente andava de charrete ainda. Mas não é só por Entendeu? causa da IA, entendeu? Não, sim, a IA é só É só uma é só coisa. o tema aqui. Mas se você pega assim, na tecnologia em si mesmo, pega os últimos 150 anos, recorta os últimos 150 anos para trás, cara. Uhum. Entendeu? A discrepância tecnológica é muito grande. E você pega os últimos 5 anos, agora voltado mais para IA, é assim, é loucura. Pensa daqui a 20 anos como é que não vai estar. É assim, ao meu ver, a gente de fato tem que orar pra gente não ser das escrituras, ser igreja. Eu acho que o que o senhor falou no começo, eu acho que resumiu muito bem. Num ambiente onde vai estar cada vez mais faltando amor, temos que ser igreja, resplandecendo o amor. Acho que essa seria a mensagem central, assim, pra gente tentar conduzir. Eu acho que seria o antídoto, né? Uhum. Disso seria onde vai faltar amor, a gente transparecer mais amor ainda. E uma conduta de vida, assim, pelo menos que eu aplico, e é isso que eu tento ensinar para meus filhos, é de sempre, tudo aquilo que você for fazer, você perguntar se Jesus faria. Porque isso é um bom parâmetro, sabe? Eu não sei se isso aqui é legal eu utilizar ou não, por exemplo. Jesus faria isso? Se ele tivesse aqui com o ChatGPT, ele ia perguntar, ele ia ter as respostas, tudo, mas qual que é o seu posicionamento dele? Uhum. Como que ele ia fazer? Então, eu tenho isso para a vida, assim. Tudo que eu vou fazer, meu parâmetro é esse. E aí, se a minha resposta Jesus faria não, eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu não deveria. Uhum. Pelo menos eu estou desviando um pouquinho daquilo que é a vontade ou o ideal de Deus para a vida de alguém. Então, eu acho que cabe bem para uma situação assim, num ponto que a gente chegou da discussão aqui, se é direita, esquerda, se é... Mas, enfim, eu acho que é um bom parâmetro para qualquer cristão, somado à fala do Gabi. Uhum. Muito bom. E eu gostaria de pedir para cada um deixar umas considerações finais e gostaria de começar, né? Eu tenho pensado muito nesses últimos dias sobre o livro de Romanos
que é um livro que traz assim uma consciência absurda. Uma delas é que somos pecadores. Parece óbvio falar isso, mas o que que significa essa afirmação? Que o ser humano há séculos, há milênios, tem tentado colocar a culpa no outro, né? E eu sei que a IA é o bode expiatório da vez, né? Então, se tá como tá, se tá ruim do jeito que tá, é porque a IA está crescendo. E não é verdade, né? O problema é a natureza humana que está por trás. Então, esse é um comentário que eu gostaria de deixar. A pessoa por trás da inteligência é que vai conduzir para o bem ou para o mal, né? E uma segunda afirmação é que a soberania de Deus está acima de tudo que acontece, seja do esfriamento do amor, seja do mau uso da informação pela política, pela religião, e é importante não esquecer a soberania do nosso Deus, né? E, por favor, o Agnaldo, como é o convidado, vai ser o último a falar. Diego e Gabi, vocês poderiam tecer uma consideração final? Eu acho que eu já fiz antes disso. Eu acredito que é isso, assim. Eu acho que a gente não pode ter preconceito. Não acho que você tem que defender com unhas e dentes. Eu acho que tem que ter um pé atrás, tem que usar com bom senso e sempre pensar que se Cristo faria isso que você está fazendo, sabe? Que é aquilo... Porque a gente tem muita coisa à disposição hoje, né? A questão digital, a internet, tudo é muito rápido. Esse medo que o Gabriel fala, eu acho muito válido. Mas o parâmetro segue sendo o mesmo. Legal. Bom, acho que me decretou aqui antes. Não, tem que falar alguma Mas coisa. assim, queira ou não, por mais que a gente está dissertando aqui, a gente só vai saber mesmo daqui a um tempo, né? A gente imagina, e até pegando um pouco também do que o Rô falou, acreditar mesmo que o Deus está no controle de tudo, e que se for para acontecer, vai ser da vontade dele, né? Se for pro mal, pro bem, enfim, tudo que já foi, já aconteceu, que já teve, que a humanidade já trouxe como fruto, né, foi pela permissão dele. Então, a gente ter isso como consciência e ainda reforço. No ambiente caótico, e se for para ser caótico, eu acho que transparecer o amor e viver o amor mesmo, como igreja, primeiramente, e levar isso para toda a sociedade com o objetivo de resplandecer mesmo o amor e, através do amor, demonstrar Cristo, que é o principalmente, né? Dado que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, né, a soberania que nós estamos discutindo aqui, também tem a questão do livre-arbítrio, ou seja, vai depender das decisões que nós, como civilização inteira, né, vamos tomar. E também como indivíduos, como pessoas, organizações, famílias, né, como igrejas locais, vamos tomar relativo a isso. Tudo depende dessas questões. E nada está dado, nada está... É óbvio que a gente já viu que as coisas aconteceram muito rapidamente, depressa demais, entendeu? O tempo para absorver isso é bem curto, entendeu? E gradativamente a tecnologia está expandindo demais, então é apenas inteligência artificial, não falamos de computação em nuvem, não falamos da rede de satélites global. Não, mas você vai voltar aqui, Aguinaldo. Vamos fazer um debate. Teremos. Isso é realmente preocupante. Até falando, escatologicamente falando, né? A preocupação é do outro episódio ou do que você estava falando antes? Pois é. Brincadeira. E aí nós faremos um link com a tribulação. E já pega a pergunta, a igreja vai passar ou não vai passar? E O GPT ou não? Vou perguntar pro ChatGPT na próxima o que ele acha. Não, inclusive, assim, não sei se é uma normativa dos programas de inteligência artificial, mas tudo que é feito, eles indicam, né? Pelo menos é o que eu vejo. Esse conteúdo é feito por um IA. Daqui a pouco você vai ver mensagem, esse sermão foi parcialmente feito por um IA. Que é meio um pedido de desculpa antecipado, né? Se acontecer alguma coisa que tá esquisita aí, foi uma IA que fez. Se a Lizia saindo foi eu, né? Assim. eu tiro minha responsabilidade. Exatamente. Mas eu penso que é isso, é um assunto que não dá para acabar numa conversa só, num episódio só. Por isso a necessidade de outros encontros, né? Então, Eu penso Bora lá, pastor. que você perguntou lá no começo sobre a questão se dá para... o microfone chega aí? Chega, né? O senhor levantou o volume aí? Levantei, eu acho que tá bom aqui. Manda bala.
Penso que sim. Tá, vamos lá. Foi perguntado se dá para considerar inspiração no caso de um sermão. Eu absolutamente entendo que não. Porque Deus não se relaciona com coisas. Deus se relaciona com seres humanos. Por isso que deixou até o próprio Espírito Santo para fazer essa conexão entre o ser humano e o que é espiritual. É possível usar a inteligência artificial até para entender determinados assuntos, sim, mas não dá para excluir o ser humano, que é o vaso de Deus, o canal de Deus, para tocar no outro ser humano. Eu acho que isso aí nunca vai, a inteligência artificial vai conseguir substituir. Sim. Então é isso, gente. Assuntos para um próximo episódio. E o pessoal que participou, que assistiu, que vai sugerir outros temas, por favor, vá Verdade. falando. Quem tiver alguma sugestão de tema ou gostaria de ouvir determinado assunto, tem até alguns modelos também de episódio que a gente está pensando em fazer, mas aí fica para uma outra ocasião, de perguntas e respostas. Mas obrigado para todo mundo que comentou aí. Eu vi que teve bastante pessoas achando relevante o tema, dando algumas sugestões também. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio. Até o próximo. Até mais, pessoal. Vai lá, Diego, apagar lá que eu não posso, que não sabe.